Olá, iniciaremos agora mais uma videoaula do curso de aperfeiçoamento em licitações e contratos. Hoje vamos tratar de 3 temas muito interessantes. O primeiro é das etapas da elaboração das licitações. Vamos falar um pouquinho da fase interna e da fase externa. No tema 2, em continuidade, falaremos dos registros cadastrais e no último tema falaremos dos documentos de habilitação. Em primeiro lugar, quando a autoridade vai analisar a possibilidade de adquirir um determinado bem ou um determinado serviço, ela analisa a necessidade e conveniência. Nós já percebemos que em algumas ocasiões se realiza licitações sem necessidade, não é? Já na prática, com os tempos de vivência na administração pública, praticamente 25 anos com a administração pública do Estado e de autarquia, posso perceber que por algum erro se compra coisas que não têm necessidade. Mas vamos lá. A necessidade e a conveniência é o primeiro requisito que a autoridade deve levar em conta no momento de autorizar a elaboração de um edital. Segundo item mais importante é a definição do objeto, não é? E a definição do objeto, como já vimos em momentos anteriores, é um dos pontos mais importantes na elaboração do edital. E é aí que entra, na verdade, uma figura um tanto quanto esquecida na maioria das repartições. É o parecer da assessoria jurídica, não é? A assessoria jurídica ela deve, pela própria lei, obrigatoriamente emitir um parecer a respeito do edital e dos seus anexos. Claro que a assessoria jurídica emite um parecer a respeito das questões jurídicas, não é? Por isso que falamos assessoria jurídica. A assessoria jurídica não vai entrar no mérito se é conveniente ou não aquela licitação, não vai entrar no mérito da questão dos critérios de pontuação, porque isso fica afeto à comissão, ou a pessoas que são contratadas, enfim, para elaborar essas exigências técnicas. Bem, portanto, a participação da assessoria jurídica é de fundamental importância, mas o descumprimento dessa regra, ou seja, da participação da assessoria jurídica, não invalida o edital, não invalida, portanto, o procedimento. Claro, desde que não existam vícios no edital, nos anexos e no contrato. Se existirem vícios, aí sim, nós vamos verificar, vamos entender que existindo vícios, existem irregularidades. Se existir irregularidade, o certame vai ser anulado por vício de legalidade. Portanto, nós temos que levar em consideração que, no caso de eventuais vícios no edital ou no contrato, a ausência do parecer da assessoria jurídica importa em responsabilidade do editor, do gestor. Portanto, se existir vício e não existir parecer da assessoria jurídica, o gestor responde pelos vícios, pelos prejuízos causados à administração pública. E aqui nós temos uma questão muito importante para levantar. É a questão da padronização dos editais e das minutas, não é? Quando nós falamos que em determinadas situações podemos utilizar editais previamente aprovados, ou seja, padronizados, não é? Nós vamos levar em consideração que esta situação não viola a legalidade, ou seja, a utilização de editais, contratos previamente analisados e autorizados, não é? Nesses casos não precisa da participação da assessoria jurídica, porque aqueles contratos já foram previamente aprovados. Entretanto, todas as alterações, por mínimas que sejam, naquele edital padrão, deve ser submetido novamente à assessoria jurídica. Ou seja, só pode ser utilizado aquele edital padrão naquelas situações em que se altera questões
mínimas, né? Como local de entrega, quantidades, enfim, questões mínimas que não vão afetar a estrutura legalista do certame. Vamos ouvir agora uma pergunta formulada a respeito desse tema. É obrigatória a adoção do parecer da assessoria jurídica quanto à regularidade de um edital ou contrato? Obrigado pela pergunta. Como vocês podem perceber, esse é um tema recorrente, é um tema que desperta muita perplexidade. A participação ou não da assessoria jurídica no certame. Não é? É obrigatório, sim. O artigo 25 da Lei de Licitações exige a participação da assessoria jurídica, emitindo parecer quanto à legalidade nas minutas dos editais, dos contratos, nos acordos, nos convênios, enfim, em todos os ajustes, deverá ter previamente de acordo, né, o parecer da assessoria jurídica. Esse tema já tratamos recentemente, mas aqui nós temos que frisar o seguinte: o simples fato do administrador acolher o parecer e direcionar a sua atuação no sentido sugerido pelo parecer, isso não implica o afastamento da sua responsabilidade em casos da existência de irregularidades. Por quê? Porque o administrador, mesmo cumprindo o parecer, ele deve ter em mente se aquilo que está no parecer é legal ou não. Porque se for uma situação que foge ao bom senso, ele vai responder, junto com a assessoria jurídica, por aquela ilegalidade que promoveu. Mas nós temos também uma outra situação. Caso o administrador ele não adote o parecer ou não solicite o parecer da assessoria jurídica, ele assume exclusivamente, pessoalmente, toda a responsabilidade no caso de existir alguma irregularidade, algum vício que torne, que prejudique o processo licitatório, que seja motivo para a sua invalidação. Bem, com isso quero agradecer mais uma vez a brilhante pergunta formulada. A outra questão importante, ou voltando na questão importante, que é o edital, nós temos que falar mais uma vez que o edital exige que todas as informações sejam claras, objetivas, detalhadas, de forma que a administração possa, com segurança, exigir o que colocou no edital e o licitante também possa compreender a extensão daquilo que a administração pública está pretendendo. Outra questão ainda nesse contexto bastante importante é no que se refere à aplicação das sanções. Nós vamos ter uma videoaula mais para frente a respeito de sanções. Mas aqui eu estou me referindo à questão da aplicação das sanções como requisito do edital. Não é? Portanto, o edital ele deve indicar concretamente, claramente, objetivamente, ou seja, deve detalhar os pressupostos que caracterizam uma infração. Não basta, por exemplo, em uma que é corriqueira, questão do atraso, falar, olha, no caso de atraso, no edital, no caso de atraso, sofrerá sanções estipuladas pela norma tal. Precisa ser mais objetivo, mais claro. E aí entro em uma questão que vai ser discutida no futuro, mas aproveito porque entendo que esse também é um momento interessante. Na elaboração do edital, a própria administração deve colocar no edital se tolera ou não algum tipo de atraso. Por exemplo, pode dizer que se o bem, serviço, não for cumprido ou entregue no dia marcado, né, serão, a partir do dia seguinte, será aplicada uma determinada sanção pelo atraso, e aí deve fixar também, no caso de multa por atraso, se a multa é diária, não é? Enfim,
o edital deve pormenorizar as regras de fixação desses valor da multa, no caso de atraso, né, e outras também. E, se necessário, deve especificar também aquelas situações que conduzirão à declaração de inidoneidade e de suspensão do direito de licitar, sempre com, como eu disse, um detalhamento completo que permita ao licitante entender a dimensão da responsabilidade que está assumindo no momento em que contrata com a administração pública. Outra questão que já tratamos no encontro passado, mas preciso voltar porque faz parte da elaboração, da fase interna da elaboração do edital. É aquela história que já repetimos várias vezes de um padrão de qualidade mínima, né? Um padrão de qualidade mínima. Esse padrão, essa preocupação com um padrão de qualidade mínima deve ser uma preocupação da autoridade licitante, não é? Portanto, na identificação dos objetos do serviço, deve constar no edital todos os atributos qualificativos reputados indispensáveis para atender o interesse da administração. E a administração também pode exigir amostras, como já falamos em algumas ocasiões, não é? E a exigência de amostra também é possível quando a avaliação da qualidade do produto não puder ou for difícil de ser descrita de modo teórico e objetivo, não é? Portanto, o edital, mais uma vez, deve estabelecer os parâmetros de aceitabilidade e de reprovabilidade da amostra, se for esta a exigência. Uma outra questão importante ainda dentro desse contexto é a referência a um certo produto disponível no mercado. Já fizemos referência a essa questão, mas vamos voltar porque ela é muito importante. O edital pode, não é, colocar em determinadas situações uma marca como adequada e como similaridade. Mas, como eu disse na aula passada, só colocar uma determinada marca, um produto como similar, não é o suficiente. No edital deve constar as características essenciais dessa similaridade. Foi o caso que eu falei na aula passada das canetas, não é? Outra questão também importante que muitas pessoas me perguntam é a respeito da obrigatoriedade de divulgar, de mostrar, de tornar público para os licitantes o orçamento. Nós temos que insistir acerca do descabimento da administração pública e em manter em segredo o valor que foi orçado ou o preço máximo de um determinado bem ou de um serviço. Portanto, em razão do princípio da transparência, esse princípio proíbe que algum critério que seja relevante para o julgamento seja mantido em sigilo. Portanto, todas essas informações são de direito dos licitantes que participam do certame. Nessa sequência, vamos tratar agora do tema 2, que se refere aos registros cadastrais, não é? O registro cadastral, na verdade, consiste em um banco de dados mantidos pelo órgão da administração pública. E neste banco de dados, a administração pública tem um rol, não é? Uma relação de pessoas que são ou estão reputadas e habilitadas a participar de licitações. E a administração tem também, nesse cadastro, informações sobre a situação jurídica, fiscal, técnica, econômica e financeira dessas empresas. Portanto, podemos sintetizar no seguinte, que o registro cadastral, na verdade, ele não atribui um direito adquirido à habilitação, não é? Na verdade, o registro cadastral é uma habilitação parcial, ou seja, se na licitação se exigir como habilitação apenas aqueles documentos que constem no registro cadastral, perfeito, a habilitação está completa. Mas existem outras situações, em outros tipos de licitação, outras modalidades,
que a administração pode fazer outras exigências, não é? Como critério de habilitação. E aí, para atender esses outros critérios, esses licitantes, mesmo que possuam a certidão do registro cadastral, eles devem atender a estas outras exigências, além do registro cadastral que a administração tem em suas mãos. Portanto, quando o registro cadastral tratar apenas de condições gerais, perfeitamente. Mas, em casos de peculiaridade, a administração poderá exigir uma habilitação específica, não é? Ou seja, exigências específicas, como no caso, vamos imaginar, uma aptidão técnica que deve ser juntada junto com a questão da habilitação. Portanto, nesse caso, o licitante teria que juntar esses outros documentos. Trataremos agora, em continuidade, do tema 3, ou seja, os documentos de habilitação. Quando falamos em documentos de habilitação, nós estamos falando de requisitos necessários para que se comprove a idoneidade e a capacitação do licitante para executar um determinado contrato. A respeito desse tema, nós temos uma pergunta que foi formulada por um cursista. Vamos, portanto, ouvi-lo. O que ocorre quando um requisito previsto em lei, importante para a habilitação, não consta no edital? Ouvimos a questão formulada. É um tema muito importante, principalmente porque em algumas situações na elaboração do edital surgem essas questões, né, só descobertas depois. Aqui nós temos dois posicionamentos. Primeiro, o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, que nós temos que observar. O Superior Tribunal de Justiça, ele já decidiu que o requisito de participação previsto em lei, ele não precisa constar do edital. Ou seja, o tribunal já decidiu que se uma determinada exigência for prevista em lei, ela não precisa constar do edital. Basta que o edital faça referência ao determinado artigo ou determinada lei para que aquela exigência possa ser observada. Entretanto, a doutrina e a doutrina majoritária sustenta que a comprovação de que o edital deixou de contemplar requisito indispensável exigido por lei, esta falta desse requisito acarreta nulidade do edital. Ou seja, a doutrina entende, não é, ao contrário do tribunal, que a ausência, não é, desta informação no edital, mesmo que esteja na lei, invalida o ato convocatório. Portanto, vocês podem perceber que aqui existe uma divergência doutrinária e jurisprudencial. Bem, nós vamos observar o quê? Nós vamos observar o que o tribunal diz, porque são os tribunais que dizem a lei, que interpretam a lei. Portanto, nós podemos seguir esta linha. Se colocarmos no edital uma exigência legal, nós não precisamos descrever esta exigência, basta que faça referência a esta exigência, indicando a lei, o artigo e o inciso, eventualmente, se for necessário. Muito obrigado pela sua participação.